Eu fico muito empolgado de poder estar aqui hoje à noite, num novo ambiente, né, da Igreja Evangélica Livre Esperança. Eu ainda às vezes confundo, né, Central Esperança, mas a gente se acostuma com isso e a gente vê mudanças acontecendo. Isso é maravilhoso. Nós tivemos ontem um curso sobre coaching, arte de fazer perguntas, e é um desafio, porque tem muito a ver com decisões na nossa vida e ajudar pessoas a tomarem boas decisões. Aqui foi lido o Salmo 27, versículo 4. Uma coisa eu peço ao Senhor, um anseio eu tenho, é de viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E, na verdade, o salmista aqui está pedindo, ele está falando não da casa, de um prédio, mas está falando da presença de Deus. Um grande desejo que a presença do Senhor possa se manifestar em nossa vida. Esse deve ser o nosso desejo. Mas nem sempre isso é uma realidade em nossa vida. Às vezes passamos por vales, por dificuldades, coisas acontecem na nossa vida que nos deixam para baixo, que nos desanimam, e a gente nem sempre sente assim: puxa, eu quero estar presente, eu quero estar na casa do Senhor. Eu nem sei como você está aqui hoje à noite, qual a motivação, qual é o motivo de você estar aqui hoje à noite, o que você espera dessa noite. A palavra de Deus nos alerta que em todas as coisas nós devemos esperar algo do Senhor. Nós devemos viver uma vida com propósitos. Isso não se refere só ao futuro, mas hoje à noite. Como devemos aproveitar esse momento que Deus nos concede hoje à noite, reunidos como família? Como você está? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e você pensasse sobre uma decisão que você tomou no passado, talvez recente, talvez um pouco mais longe no passado, mas uma decisão que você tomou que você lamenta profundamente. Pensa sobre uma decisão que você tomou e que teve consequências na sua vida, que trouxe dores, não só para você, mas talvez para outras pessoas que você ama. Pensa sobre o que te levou a tomar essa decisão. Quais foram as consequências dessa decisão? Talvez consequências que você até hoje carrega, que até hoje você convive com as consequências. Situações difíceis na nossa vida. Agora eu gostaria que você pensasse sobre um desejo profundo que você tem. Algo que não vem do teu coração meramente, mas é algo que Deus colocou no teu coração. Um desejo que você quer, algo que você gostaria que se tornasse realidade na sua vida. São momentos que raramente nós temos na nossa vida. Momentos de reflexão. Você pode abrir seus olhos de novo. Nós estamos muito carentes de momentos onde nós podemos fazer uma avaliação, uma reflexão breve sobre as decisões que nós tomamos, desejos que nós temos. E muitas vezes não é uma novidade, e nós percebemos que o passado nós não temos condições de mudar. Nós podemos desejar, né, de não ter vivido, não ter tomado uma decisão, mas hoje, agora, você e eu, nós não temos condições de mudar o passado. Quando eu me casei, eu coloquei nos votos, e normalmente a gente tem votos, né? Eu coloquei coloquei um negócio bem delicado, coloquei a barra lá em cima.
eu coloquei assim, eu queria que Deus me usasse como instrumento na vida da minha esposa, para que eu pudesse ressaltar tudo que há de belo na minha esposa. E olhando para trás, eu penso assim, puxa, quanto eu falho e falho nessa área. É um desejo bonito. E nós muitas vezes temos desejos bons, nobres, mas para nós colocarmos isso em prática, aí é outra dimensão, é outra história. Porque nós temos muitas vezes interesses, nós cantamos essa música aqui, né? O exemplo de Jesus que se esvaziou, se entregou. E esse é o nosso ideal. Nós queremos viver isso. E muitas vezes a gente chega, e talvez você está aqui à noite e pensa assim, puxa, quantas decisões eu tomei, decisões talvez boas, mas os desejos que eu tive, só que as decisões que eu tomei não me levaram à realização desses desejos, desses alvos, desses objetivos. A má notícia que eu tenho hoje é que você não pode mudar o seu passado. Isso eu acho que todos nós entendemos, todos nós sabemos. A boa notícia é que nós podemos aprender do nosso passado. E às vezes nós olhamos para pessoas que se convertem, que entregam a sua vida a Jesus como adultos, e olhamos para as pessoas e achamos, agora a vida começa. Tudo aquilo que aconteceu antes, e talvez pode ser o seu caso, você diz assim, tudo que era antes do momento em que eu tive um encontro com Jesus, não presta, desperdício. Mas irmãos, isso não é verdade, porque desde o momento do nascimento, em que você nasceu, Deus começou a escrever a sua história na sua vida, e isso me dá esperança, porque de fato eu não posso mudar o meu passado, mas eu posso direcionar, eu posso, a partir de hoje, preparar o meu futuro. E uma forma de eu fazer isso é trabalhar o meu passado, aprender do meu passado, tirar lições do meu passado para poder viver uma vida satisfeita, uma vida diferente. A palavra de Deus em Provérbios, se você quiser abrir a sua Bíblia, em Provérbios 17, 24, é um versículo que você lê e diz assim, não existe muito conteúdo, mas eu acho que esse versículo, ele fala de dois modos de se viver a vida que são totalmente opostos. Provérbios 17, 24 diz o seguinte: o homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo perambulam até os confins da terra. Novamente, o homem de discernimento mantém a sabedoria em vista. E agora a outra atitude, mas os olhos do tolo perambulam até os confins da terra. Vocês estão pensando, estudando o assunto da família, eu e minha família. E eu gostaria de levar você a uma reflexão pessoal, hoje à noite, sobre você, que é adulto, que talvez é casado, talvez tem filhos, talvez é solteiro, mas você é adulto. E eu queria fazer uma reflexão usando esse versículo, fazendo uma contraposição aqui entre essas duas atitudes. E a vida não é preto e branco. Talvez em alguns momentos eu me encontro nesse lado. Eu tomo decisões que se parecem mais a um tolo. Existem outros momentos, esperamos que sejam a maioria dos casos, eu me comporto, eu tenho uma atitude de sábio. E eu gostaria de compartilhar aqui com vocês alguns pensamentos sobre a diferença entre essas duas atitudes que se encontram muitas vezes em nosso coração, em nossa vida, na forma como nós tomamos decisão. Eu queria mostrar um vídeo que eu achei na internet, achei bem engraçado, e eu acho que esse vídeo tem muito a ver com a nossa vida, comigo pelo menos. Vamos dar uma olhada.
engraçado, né? Mas é trágico. Eu me vejo ali, né, nessa situação, tomada de decisão. Isso aí foi num banco, numa situação aí de negócios, mas em todas as áreas da nossa vida, todo dia nós tomamos decisões, muitas decisões. E a sua vida hoje que você vive é a soma das decisões que você basicamente tomou no seu passado. E muitas vezes, como a gente vê nesse vídeo aqui, nós perdemos oportunidades pela forma como nós tomamos decisões na nossa vida. Aqui nós vemos então nesse versículo, no versículo 24, nós temos essas duas posturas. Eu queria falar primeiro sobre a segunda postura, a segunda atitude. Os olhos do tolo perambulam até os confins da terra. E aqui quando nós lemos essa parte, nós poderíamos também dizer que o tolo, ele é dirigido, ou ele na verdade passivo, ele é reativo em sua vida por questões externas. Ele é dirigido por questões, circunstâncias de sua vida. Ele vive em prol de pessoas ou circunstâncias. Ele é dirigido, ele não dirige a sua vida. Ele caminha em muitas direções, assim a gente poderia traduzir. O tolo não sabe o que quer. Basicamente aquilo que a gente viu aqui nesse vídeo. É uma pessoa que tenta aproveitar tudo na vida. É uma pessoa que corre atrás das coisas que a vida oferece, quer ganhar o máximo, quer ganhar o mundo da forma mais rápida, da forma mais fácil e da forma mais prazerosa. Na verdade, aqui há uma descrição de uma pessoa pós-moderna, do meu vizinho, do meu colega no trabalho, talvez da minha vida. Nós temos muitas vezes essa tendência de buscar atalhos. Nós às vezes estamos tentados a viver a fé micro-ondas. E todos nós temos micro-ondas, né? Tem que ser rápido, tem que ser resultados. E no sábado, ontem, a gente falou sobre isso. Hoje em dia, todo mundo quer soluções rápidas, respostas rápidas. A gente não tem mais tempo. E eu ouvi falar que até aqui em Cascavel, a vida já é louca, né? O trabalho exige muito. E as pessoas quase não têm mais tempo para a igreja. Talvez nem tenham mais tempo para Deus. Tudo tem que correr de uma forma mais rápida, a forma mais eficiente. E Lucas 9:25, aquilo que Deus diz, uma frase muito clássica, diz assim que o que adianta o homem ganhar o mundo e nesse processo perder a sua vida? O que adianta o homem tentar aproveitar daquilo que a vida oferece e, na verdade, ele perde o mais essencial daquilo que ele deveria estar vivendo? E essa é uma alerta de Jesus. Eu queria apontar aqui algumas atitudes de uma pessoa que age dessa forma. Uma pessoa que é uma pessoa tola, é uma pessoa que, em primeiro lugar, ela conta com a sorte. É uma pessoa que procura atalhos, o caminho mais fácil e prazeroso. Essa pessoa seria uma pessoa que, por exemplo, compra um bilhete na lotérica. Por quê? Porque ele não está satisfeito com aquilo que ganha no trabalho. É uma forma de correr atrás da sorte, daquilo que pode acontecer na sua vida de uma forma rápida. Os olhos dessa pessoa vagueiam pelo mundo, e o versículo, na verdade, fala isso. Os olhos do tolo perambulam até os confins da terra. São olhos que se perdem nas muitas ofertas que o mundo oferece. São olhos que vagueiam constantemente, incansáveis, até os confins da terra. É uma pessoa que não tem referência, é uma pessoa que não tem um padrão na vida, não tem parâmetros, sem critérios. São pessoas que pulam de galho em galho em seus relacionamentos, porque os relacionamentos não os satisfazem mais. Pula de um relacionamento ao outro. São pessoas
que não se fixam em uma igreja. E hoje você vê uma massa no movimento evangélico, uma massa que faz um rodízio, né, de uma igreja para outra, parece que buscando, nunca satisfeito, nunca disposto a realmente assumir um compromisso com uma comunidade local, porque simplesmente não consegue se achar. Aquela situação, aquela comunidade não satisfaz as necessidades que a pessoa tem. Ela não consegue manter o emprego, nenhum trabalho o deixa realizado, e é uma pessoa inconstante. Ela, na verdade, está em constante transição, em constante mudança. É uma pessoa que tem a tendência de comparar, de constantemente comparar as coisas. E são pessoas que olham para a sua criação e vejam tudo aquilo que nunca tiveram. São pessoas que olham para as questões que não têm ou não é, os bens que não possuem. Olham para aquilo que eu tenho, mas isso não satisfaz. O trabalho que não conseguiu, a formação que não concluiu, amigos que não conquistou, promoções que não recebeu, aparência que não tem, família que não construiu e um futuro que na verdade não está ao seu alcance. São pessoas que constantemente comparam, e o que nasce no coração dessas pessoas é insatisfação, um sentimento profundo de descontentamento, insatisfação. Constantemente são pessoas que buscam algo que é melhor, vivem daquilo a partir daquilo que não tem. Isso é uma vida triste, uma vida que na verdade leva à ingratidão. E quando a gente vê, normalmente, em geral, o crente ele deveria ser feliz, né? Ser feliz. Quantas vezes a gente olha na cara do outro, crente, e vê uma pessoa triste, vê uma pessoa ingrata, vê uma pessoa infeliz. E a gente acha que, na verdade, a gente não está expressando isso, mas a nossa fisionomia comunica muito, irmãos. Então, as pessoas que estão ao nosso lado, o nosso vizinho, olha para a nossa cara e vê se a gente está feliz ou não. Vê se a gente está contente ou não. Vê se nós somos pessoas gratas ou não. Então, esse descontentamento, ele vai se alastrando em nossa vida, e muitas vezes isso sai para fora. Aquilo que está aqui dentro, ou o vazio que está aqui dentro, ele se manifesta em nossa vida. O tolo, ele vive a partir da insatisfação. Isso tem um impacto muito forte na vida dele, porque pouco a pouco, como ele não tem substância, como ele não tem referência, hoje em dia a gente diz que a pessoa ela tem uma baixa autoestima. É uma pessoa muito insegura, ela não sabe mais tomar decisões, ela não sabe como tomar boas decisões na sua vida. É uma pessoa que, na verdade, se torna insuportável nos relacionamentos. Irmãos, existem tantas pessoas que vivem em isolamento, vivem sozinhos. E você pode estar aqui junto com pessoas, mas se sentir a pessoa mais solitária desse mundo. O fato que você está junto, isso pode acontecer no casamento, onde deveria ter a intimidade, o conhecimento mútuo. Pessoas totalmente sozinhas, isoladas, solitárias. São consequências de uma atitude que o tolo manifesta. Ele simplesmente busca no mundo, naquilo que o mundo oferece, coisas que na verdade não satisfazem. E esse versículo mostra isso claramente. É uma pessoa que não tem referência, é uma pessoa que atira para tudo o que é lado e na verdade não alcança nada. No final, a pessoa fica muito aquém daquilo que ela poderia alcançar. Isso é triste. E por isso a minha paixão pessoal e no ministério eu quero viver o propósito de Deus na minha vida. E quando eu passei pelo seminário, eu desenvolvi um lema para a minha vida. E esse lema é que eu quero desenvolver todo o potencial que Deus me deu
na minha vida. Eu quero viver o máximo daquilo que Deus preparou para mim. E eu quero ajudar outros também a descobrirem esse propósito de vida e esse potencial. Isso tem me orientado em todo o ministério que eu faço. E é uma viagem, é uma jornada muito, muito interessante. É uma aventura. E eu queria talvez despertar você hoje à noite de fazer uma reflexão. A minha vida, a forma de eu tomar decisões, se compara a que atitude nesse versículo? Será que eu estou vivendo uma vida acomodada? Uma vida sem significativo, sem propósito? Eu estou atirando para tudo, eu estou simplesmente vivendo de um dia para o outro. Qual é o teu sonho? Qual é o sonho que Deus colocou na sua vida? Você tem um sonho? Alguém falou assim, um homem sem sonho é um homem sem futuro. Eu acho que é verdade. Porque a gente se acomoda, a gente vive, a gente é vivido. As circunstâncias, pessoas dirigem e determinam quem nós nos tornamos. Isso, irmãos, é dependência. E a Bíblia fala que isso é maldição. Depender do homem, depender das circunstâncias, depender das pessoas. É uma maldição. Nós devemos confiar no Senhor. E vamos dar uma olhada aqui nessa segunda atitude, nesse versículo, a primeira parte. A pessoa sábia mantém a sabedoria em vista. Nós poderíamos dizer, a pessoa sábia dirige de forma proativa a sua vida por questões internas. Ela não é dirigida por situações, questões externas, mas ela dirige a sua vida porque ela tem um foco, ela tem um cerne. E ela vive em prol de uma causa divina. Ela entende que Deus colocou ela nesse mundo, naquela família, naquele bairro, naquela igreja, por um propósito. E a pergunta é até que ponto nós vivemos de uma forma intencional? Até que ponto nós estamos cientes para onde nós queremos ir? Qual é o meu propósito, o propósito de Deus para a minha vida? Por que Deus me criou? O que Deus quer alcançar através da minha vida? Que diferença eu posso fazer nesse mundo? Isso acontece na família. Você tem filhos? Pense sobre o teu impacto, tua influência. Nós ouvimos isso na IBD hoje de manhã. Que Deus confidenciou uma vida ou vidas em tuas mãos. E nós descobrimos aqui, a criança ela é totalmente dependente. E isso é uma grande responsabilidade. Imagina a responsabilidade que Deus coloca nas suas mãos, de cuidar de uma vida. E hoje em dia, na psicologia, a gente entende a importância dos estágios, até a adolescência, é fundamental. Nesse estágio, se desenvolve a estrutura básica do ser humano. É uma responsabilidade muito grande, então nós precisamos tomar isso muito a sério. Então uma pessoa sábia, ela aprende do passado, ela entende que fracassos existem, ninguém é perfeito aqui. Nós somos limitados, nós somos fracos, nós somos falhos, e nós aceitamos isso, e nós desenvolvemos a maturidade emocional para trabalhar isso. Se eu não consigo reconhecer, aceitar e trabalhar as minhas fraquezas, os meus limites, como é que eu vou aceitar os limites, os fracassos da minha esposa? Eu vou ser totalmente incapaz de lidar com essas limitações da pessoa que está ao meu lado. Isso vai causar muita insegurança para mim, porque eu dependo da pessoa, não consigo nem viver e conviver com o meu passado, com as minhas falhas e fraquezas. Isso determina a cultura da igreja, da comunidade também. Existem igrejas onde você precisa ser perfeito. E como foi falado aqui hoje à noite na EBD, é que nós às vezes colocamos um padrão
e a gente nem consegue viver isso. Foram os fariseus que fizeram isso, colocaram um padrão lá em cima, queriam viver a lei, e é algo impossível. Mateus 11, né, que fala sobre Jesus convidando as pessoas: venham a mim, né? Venham a mim, o meu fardo é leve. Na verdade, os fariseus fizeram o contrário, eles colocaram uma expectativa lá em cima, e em vez de aliviar, e isso é o que o pastor, os líderes devem fazer, é ajudar a aliviar o fardo, né, através do poder do Espírito Santo na vida desses líderes. O que nós muitas vezes fazemos? Nós colocamos um fardo nas costas das pessoas. E a gente faz o contrário, porque nós não temos a maturidade, não desenvolvemos a maturidade emocional e espiritual para lidar com as nossas dificuldades pessoais. E mudança, como nós sabemos em Romanos 12, ela é uma mudança consciente. Às vezes a gente tem esse sonho: Senhor, eu quero mudar uma área da minha vida, eu vou agora dormir, Senhor, muda isso, faça um milagre de transformação na minha vida, amanhã cedo eu vou acordar e eu vou estar diferente. Às vezes o cônjuge tem esse sonho, né, sobre nós, mas a gente não funciona assim, irmãos. Nós não mudamos assim, Deus não permite isso. Por quê? Porque a gente somente muda de fato quando nós trabalhamos isso, quando nós refletimos sobre isso, sobre aquilo que nos atrapalha, sobre os pecados que nos prendem, e nós tomamos decisões conscientes. Assim nós podemos construir um futuro onde realmente nós não só administramos impressões. Eu aprendi isso da minha esposa, que ela fala às vezes assim: Dimas, para de administrar impressões. Ixi, essa é uma lapada. O que ela quer dizer com isso? Cara, você está tentando mudar só o seu comportamento, não adianta. E nós somos capazes, irmãos, de dizer: eu mudei. Na verdade, você mudou só o seu comportamento, o teu coração não mudou. Isso pode acontecer. Por isso existem igrejas onde a pessoa pode estar ali na frente, aparente, é um ungido do Senhor, mas vive uma vida dupla. É aquilo que a Bíblia diz como farisaísmo, né? Essa atitude dos fariseus de mostrar algo para fora, mas na verdade não houve uma transformação verdadeira. A pessoa sábia, ela foca no essencial. Ela diz assim: eu vou parar de fingir, eu vou realmente sentar e ser honesto, eu vou ser sincero com aquilo que realmente está acontecendo na minha vida. A pessoa sábia, ela vive em prol de uma causa não própria, mas uma causa que Deus nos dá. Então essa pessoa, ela vive de acordo com valores eternos. Ela não corre de acordo com a onda. Efésios 4 fala isso. O que é maturidade? Maturidade é parar de simplesmente ser como esse barco, né, que é dirigido pelas ondas ou pelo vento. Mas a pessoa madura, ela aprende a tomar decisões e assume responsabilidade pela sua vida. Existem tantos adultos imaturos, né? Adultos andando com fraldas, com uma madeira, totalmente imaturos emocionalmente e também espiritualmente. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje à noite: qual é a sua causa pela qual você luta, que Deus te deu? Você tem uma causa pela qual você luta? Ou o que te dirige na sua vida? O que você defende? O que é seu, que Deus te deu, que você defende, que você quer viver, realizar na sua vida? Existe um homem na palavra de Deus, Salomão. E aí em 1 Reis 3 diz que Salomão amava o Senhor e vivia de acordo com os estatutos de Deus. E Deus olhava a vida de Salomão e ele dizia assim: eu vou conceder a esse homem um desejo. E aí Jesus então, perguntando a Salomão, ele tem um pedido: eu quero ter um coração entendido.
Por que Salomão, ele é um cara muito esperto. Por que Salomão fez esse pedido a Deus? Porque ele sabia, afinal, qual é o propósito de riqueza, se eu não sei lidar com riqueza, se eu não sei gastar, administrar riqueza? Qual é o valor de poder e autoridade, se você não sabe exercer esse poder? Qual a utilidade de ter posição de influência, se você não sabe lidar com essa influência? Se você não sabe aplicar essa influência, usá-la? Qual é o sentido de sucesso, se você não sabe aproveitar esse sucesso? Salomão, ele poderia ter pedido riqueza, poder, autoridade, posição, sucesso, tudo isso ele poderia ter pedido ao Senhor, mas ele pede por sabedoria divina. E essa foi a chave de ouro, porque através dessa sabedoria, Deus concede a Salomão todo o resto, porque ele aprendeu a lidar com riqueza, ele aprendeu a lidar com poder, ele aprendeu a lidar com autoridade, com influência. Lógico, depois na vida, no final da vida dele, pisou na bola, né? Infelizmente, subiu na cabeça de Salomão. É um alerta para nós, mas a importância da sabedoria na nossa vida. A pessoa sábia, ela sabe onde procurar sabedoria. Tiago 1,5 deixa bem claro. Onde nós devemos buscar sabedoria é no Senhor. Nós deveríamos procurar sabedoria na fonte da sabedoria. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Por que devemos buscar sabedoria em Deus? Porque a nossa sabedoria ela é limitada. Nós somos pessoas limitadas, nós temos uma mente limitada, condições limitadas, recursos limitados. Se nós dependemos da nossa sabedoria, nós estamos na roça. E nós temos condições, de fato, de desenvolver muito conhecimento, muita sabedoria, de fato, muitas verdades, mas o homem se torna tolo quando ele começa a confiar, depositar tudo o que é mais importante de sua vida na sabedoria humana. Em Isaías 46:10, Deus nos diz: desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Deus é imutável, Ele não é volúvel como nós somos. Existem muitas crises relacionais. Por quê? Porque nós somos volúveis, nós mudamos a nossa opinião, as nossas emoções mudam, né? E é muito inseguro você confiar em uma outra pessoa, é uma atitude tola. Agora, esse pedido por sabedoria ao Senhor sempre é acompanhado por algumas atitudes que nós devemos demonstrar, e uma delas é acreditar que você pode mudar. Eu perguntei para você assim no início: qual foi uma decisão que você tomou que você lamenta profundamente? E existem pessoas que, na verdade, hoje em dia estão paralisadas. Elas não conseguem sair e progredir. Por quê? Porque há decisões do passado que as prendem. Não conseguem avançar, porque não conseguem se livrar desses laços do passado. Você acredita que você pode mudar, e talvez não é um problema para você, mas talvez você tenha uma pessoa que tem dificuldade de acreditar que ela pode mudar. É um desafio normal e pessoal nosso, e Filipenses 4:13 deixa bem claro: com a força que Cristo me dá, assim diz Paulo, posso enfrentar qualquer situação, ou seja, tudo posso naquele que me fortalece. E João 15 deixa isso bem claro: nada podemos fazer sem Jesus, nada podemos fazer, mas quando nós confiamos nesse Deus, aí sim nós podemos ter nova perspectiva, nós podemos ter coragem de tratar as coisas do passado.
E a pergunta é se realmente nós cremos nessa afirmação. Existe esperança? Sim, existe esperança. E até na Bíblia existiam pessoas que não criam, que já haviam abandonado essa ideia de que Deus teria condições de usá-los. Pensa em Moisés. Deus chama Moisés quando Israel estava na pior fase da história. Escravidão, sem esperança. Deus chama Moisés nessa situação e fala a ele: eu quero usá-lo para salvar, para resgatar a minha nação, o meu povo. E qual é a resposta de Moisés? Moisés diz assim: você está de brincadeira, Deus, né? Eu fugi do Egito, eu sou um assassino, eu estou aqui cuidando das ovelhas, né? Como é que eu gaguejo, eu não sei falar direito, como é que eu vou ser o seu porta-voz diante de um rei? E Deus olha para Moisés e diz assim: eu quero te usar. E nós conhecemos a história. Outra pessoa é Gideão, também uma pessoa clássica. Deus chama Gideão numa situação onde a nação de Israel novamente estava em apuros, numa situação complicada, e aí Deus fala para Gideão e diz: eu vou te usar, Gideão, eu quero te usar para salvar o meu povo. E Gideão novamente disse: eu sou um garotinho, né? O mais jovem da minha família, de uma família mais pobre, da menor tribo de Israel. Ou seja, ele queria dizer: eu sou um João ninguém, eu sou ninguém, como é que o Senhor vai me usar para uma causa dessa? E Deus diz: eu vou te usar. Ou pensa em Pedro, conhece a história, né? Pedro, o cara que estava ali grudado em Jesus, que tinha momentos que ele falava coisas assim, cheio de, né, o peito estufado, cheio de confiança, e quando a coisa apertou, ele vazou. E depois ele volta ao trabalho. Os discípulos também voltaram para o dia a dia, desiludidos, essa situação. E Jesus chama Pedro e diz: eu quero te usar, e você vai ser uma pessoa chave para a construção da minha igreja. E Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, eu não tenho jeito, eu fracassei, eu sou um baita de um pilantra, eu te traí. E eu imagino assim: Senhor, deixa eu de lado, eu não mereço. E Jesus olha para Pedro e diz: eu vou te usar, apacente as minhas ovelhas. E irmãos, se essas pessoas, se Deus lida com essas pessoas desse jeito, tem esperança para mim e para você. Você pode se sentir um João ninguém, você pode olhar para a sua história, aquilo que você fez, olhou para um fracasso no passado. Talvez você até hoje esteja sofrendo as consequências de decisões do passado, e você está aí e diz assim: caramba, deixa eu aqui sozinho, deixa eu sentar no meu banquinho, fazer o meu ministériozinho. E você, na verdade, nunca pensou em uma causa que talvez Deus quer te envolver em algo muito maior daquilo que você pensa. Deus quer usar a tua vida para mudar esse mundo, o teu mundo. Existe uma frase: se você não fizer nada para mudar o seu mundo, outra pessoa vai fazer. Se você não investir na vida do teu filho, outro vai fazer. Você já pensou? Deus quer te usar, Deus quer nos usar, Deus tem uma causa pela qual vale a pena lutar. Só que eu talvez nunca sentei e orei para o Senhor: Senhor, qual é a causa? Talvez você diga assim: tá bom, eu posso até imaginar que Deus tem uma causa para mim, mas não tenho nem ideia. Ore por isso. Pergunte ao Senhor Jesus: Senhor, qual é a causa? Eu quero sair da minha zona de conforto. Chega de me acomodar. Deus quer gerar em teu coração um descontentamento. Aí sim, mas um descontentamento santo, uma inconformidade santa, de você ser inconforme com aquilo que está acontecendo na tua vida.
do estado do teu coração ou da sua situação que você está vivendo. Ele quer mudança, transformação na sua vida. Deus quer te usar, Ele quer mudar a sua vida. E é interessante que nós precisamos, se nós queremos ser sábios, nós precisamos ter clareza na nossa vida. E se você não tem essa clareza em relação àquilo que Deus quer fazer na sua vida, como Ele quer te usar, é importante trabalhar nisso. E talvez existam alguns bloqueios na sua vida, algumas questões que você não tem coragem de tratar, e momentos que você tem que te impedem para realmente sentar e dizer assim, beleza, eu vou agora realmente sentar e pensar sobre isso, o que Deus quer fazer em minha vida. Interessante que Deus lê desde o início, em Gênesis 1, Ele cria o homem em sua semelhança, e parte dessa semelhança é a habilidade de nós tomarmos ou fazermos escolhas, poder fazer uma diferença daquilo que é bom e daquilo que é mal. É algo que nos distingue dos animais. Nós fomos feitos à semelhança de Deus, e uma dessa capacidade é tomar boas decisões, distinguir o que é bom e o que é ruim. E o sábio, ele vai muito além, ele na verdade olha e avalia o que é melhor, não só o que é bom, mas o que é melhor para mim. Essa habilidade, e às vezes nós precisamos pensar e realmente olhar a nossa vida, as nossas decisões e fazer uma escolha, dizer assim, eu preciso mudar isso na minha vida. E o bom é que Deus, quando Ele fala para nós, Ele não revela todos os podres da nossa vida, senão a gente já estava ali desanimado, coitadinhos. Mas a forma de transformação é você identificar uma área na sua vida que você sente que Deus quer mudar, transformar na sua vida. E muitas vezes a gente não tem a coragem de assumir responsabilidade na nossa vida. Existem dois tipos de circunstâncias. De fato, circunstâncias que você vive por causa de outros, ou por causa das coisas que acontecem no nosso mundo. Sofrimento ou acidentes, coisas que acontecem no nosso mundo que talvez não seja a nossa culpa. Mas também existem circunstâncias, consequências de escolhas que nós tomamos e a nossa culpa. E existem também 3 tipos de reações. Por que muitas vezes a gente não supera dificuldades, obstáculos na nossa vida? Uma atitude é que nós procuramos um vilão. E isso, irmãos, é uma doença grave também na igreja. Nós queremos achar pessoas, botar a culpa em outras pessoas e circunstâncias. Esse problema já é muito antigo, Gênesis 3, sabemos, né? Aí um põe a culpa no outro, né? E isso é uma doença que nos muitas vezes envolve, que impede que nós assumimos responsabilidade pelas nossas decisões. Ou às vezes nós nos sentimos vítima, ou esse coitadinho, né? Que é tão típico da nossa cultura brasileira. Nós nos sentimos tão coitadinhos, e uma forma de você manipular outros é você se fazer de coitadinho. E em vez de você mudar, você ainda tem aliados que vão impedir que você cresça na sua vida. Então, a terceira atitude certa é demonstrar maturidade. Maturidade significa que você sai do estado de dependência, como uma criança, você se torna adolescente. Qual é a característica de um adolescente? Vocês que têm adolescentes ali, ele quer sair da saia, né? Debaixo da saia, ele quer tomar decisões próprias. E talvez você, como pai e mãe, acha assim, puxa, isso é ruim. Não é ruim, é uma bênção. É importante para o crescimento em maturidade do seu filho, da sua filha, dele aprender a tomar decisões. E a sua tarefa é ajudar o seu filho, dar alguns princípios que o ajudem a tomarem boas decisões. E aí o terceiro estágio é interdependência. Significa que eu
me torno dependente de Deus, mas interdependente do outro. Deus me deu dons, e esses dons são para servir você. Deus te deu dons, capacidades, e aí você me serve, você serve ao corpo. É a questão do corpo, né? Corpo de Cristo, essa interdependência. A importância de nós podermos servir ao outro. E somente uma pessoa madura tem a grandeza de fato, de uma forma altruísta, servir ao próximo. Se você for uma pessoa emocionalmente imatura, desequilibrada, você pode fingir que você serve ao outro, mas na verdade você é egocêntrico. Você sempre serve com o intuito de ter um retorno daquilo que você oferece para outros. E a última questão da atitude de um sábio é que nós não devemos protelar, procrastinar. Você sabe o que é isso? Que você sabe que você deve fazer uma coisa e você deixa para amanhã. No alemão existe esse ditado, né? Morgen nur nicht heute, sagen alle faulen Leute. Deixa para amanhã. Alguns devem entender, né? Vamos deixar para amanhã, é o que o tolo diz. Procrastinação, de eu não fazer, não deixar de fazer as coisas que eu deveria fazer hoje. E Jesus, quando ele se refere à sabedoria, ele na verdade, ele usa uma parábola para descrever isso. Sabedoria na verdade significa fazermos aquilo que Deus pede de nós. Colocar em prática aquilo que eu sei que eu devo fazer. O nosso problema como cristãos, irmãos, não é falta de informação. Eu falei isso ontem, né? Bati na tecla. O nosso problema não é falta de conhecimento. E nós como pastores, nós como líderes, precisamos começar a pensar. Você quer promover o crescimento da igreja? Você pode ensinar a palavra. É bom. Cresce, promove crescimento. Aonde? Aqui, que é a base para qualquer decisão, é fundamental. Mas nós precisamos pensar assim, em que áreas os membros estão crescendo? É só na cabeça? Existe o coração também, que é o caráter. Eu passei por 4 anos de seminário, irmãos, e saí de lá menos maduro, com um caráter talvez menos forte do que eu entrei. É possível você concentrar toda a energia para esse conhecimento, e você é um cabeçudo cristão, e o coração permanece murcho, e as suas mãos, a prática. Nós precisamos promover crescimento integral, holístico, e muitas vezes a gente insiste, informação não necessariamente muda a gente. Você está percebendo, né? Estou começando a ficar agitado. Informação não muda, irmãos. Você quer educar o seu filho, não enche ele com conteúdo. Nós precisamos começar a conversar, a ter um diálogo, a encorajar a pessoa a refletir sobre, o que é essa verdade, qual é o impacto dessa verdade na minha vida, no meu caráter, naquilo que eu vou fazer, no meu comportamento. E Jesus, ele usa a parábola dos 2 homens que constroem uma casa. Ali em Mateus 7, 26 diz: todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Todos que ouvem, mas não fazem. Um homem que constrói a sua casa em cima da areia. Ou seja, informação sem aplicação. E aí versículo 24 diz: mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O nosso desafio não é a gente saber mais. Sabedoria não é acúmulo de informação. Eu sei que vem do saber, mas na verdade sabedoria significa eu tomar boas decisões em vista da complexidade que a vida me propõe. Essa é uma pessoa sábia, e Jesus deixa isso bem claro aqui. Essa é a definição da sabedoria: saber viver, saber usar essa informação e tomar boas decisões.
A pergunta é assim: Deus fala com você? Ele falou com você hoje à noite? Você entendeu algum princípio, alguma coisa talvez que o Espírito Santo está falando no teu coração, diz assim: Dimas, essa coisa eu gostaria que você mudasse na sua vida, eu quero mudar isso na sua vida. O que você faz? Será que nós somos como uma pessoa, que Jesus também usa esse exemplo, que olha no espelho, e as mulheres, eu acho que entendem, eu acho que é um exemplo, uma parábola das mulheres, olha no espelho de manhã cedo, né, cabelo totalmente, a cara totalmente torta, né, olha no espelho, vê aquilo que precisa ser feito, mas faz o quê? Vai assim para o trabalho. Imagina a vergonha. E Jesus diz: é assim que nós vivemos. A gente olha no espelho a palavra e a gente diz: que bonito. A gente até discute, a gente argumenta, a gente diagola, a gente faz um monte de coisa, mas nós saímos, olhamos no espelho e vamos trabalhar, vamos nos expor em público. Que vergonha! E por isso, aqueles que estão lá fora olham para a igreja e dizem assim: lá dentro tá, nem pensar que eu vou me expor, né? Eu falei isso no sábado, eu vi uma pessoa falando assim, alguém pergunta: por que você não vai para a igreja? Aí eu olhando assim: cara, na igreja não vou, nunca vou para a igreja. Mas por quê? É porque a igreja é o lugar onde mais se mente. Duro, né? Por quê? Porque a gente fala bonito, a gente coloca a verdade, mas viver outra coisa. E a pessoa lá fora, ela vê o que a gente fala. Eles sabem o que a Bíblia diz. E olham para a nossa vida e dizem assim: esse cara é pior ainda. É pior ainda do que o meu vizinho. Esse vizinho cristão ali vive pior ainda do que o outro que é, né? É o que? É homossexual, é outras coisas, ladrão, é corrupto, mas ele vive melhor do que esse cristão. Sempre tem gritaria, tem briga, né? Então, irmãos, é isso que Jesus está nos propondo aqui, de nos tornarmos pessoas sábias, com direção, com uma causa, e nós começarmos a olhar o espelho e haver mudança em nossa vida. No CETIEL nós temos esse processo, né, de aprendizagem. O último ponto, se você já fez um curso de CETIEL, é o 6º passo: seguir um plano de ação. Na verdade, poucos estudantes chegam a esse ponto. Ninguém quer fazer. Porque aí é que começa a parte difícil de eu começar a pegar aquilo que eu descobri de verdade e aplicar na minha vida. E por isso não existe transformação em nossa vida. Não é o conteúdo, não é a informação. A gente prega muito. Domingo a domingo a gente ouve verdades bonitas e profundas para nós. Existe eu quero concluir com Eclesiastes 11:4, que diz assim: quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. E muitas vezes a gente é assim. O John Maxwell, em seu livro Desenvolva o Líder que está em você, ele compartilha uma história de um sábio do Oriente Médio. Eu queria ler essa história para você. Lá no livro ele diz assim: o sábio, eu era um revolucionário quando eu era jovem, e toda a minha oração a Deus foi: Senhor, dá-me energia para mudar o mundo. Ao me aproximar da meia-idade e percebi que minha vida tinha passado sem que eu havia impactado uma única alma, mudei minha oração para: Senhor, dá-me a graça de mudar todos aqueles que entram em contato comigo, mesmo que seja só a minha família e amigos, e eu estarei satisfeito. Agora que eu sou um homem velho e meus dias estão contados, eu comecei a ver quão tolo eu fui. Minha oração agora é: Senhor, dá-me a graça de mudar a mim mesmo. Ele conclui: se eu tivesse orado essa oração desde o início,
não teria desperdiçado a minha vida. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, porque a tua palavra ela é tão clara, ela nos desafia, ela nos tira do sério, ela nos desafia a sair da zona de conforto. Senhor, o Senhor sabe da nossa vida, das nossas dificuldades. Não é falta de saber onde nós precisamos mudar em nossa vida. Não é falta de informação, mas falta de sabedoria. De entendermos como é que eu vou impactar o meu mundo, como é que eu vou influenciar as minhas crianças, como é que eu vou investir no meu casamento, se eu não estou disposto a mudar em minha vida. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor possa nos tornar pessoas sábias, que entendem que nós precisamos começar a sermos honestos, nos dê sinceridade, nos dê a capacidade de olhar ao nosso passado e talvez começar a realmente tratar as coisas que nos prendem, que nos atrapalham, que nos paralisam. Ajuda-nos, Senhor, para que a gente possa no hoje descobrir a causa que o Senhor tem para nós. O Senhor tem um propósito para a vida de cada um que está aqui. Eu quero te louvar por aqueles que talvez já descobriram essa causa, que eles possam continuar firmes nesse propósito, que o Senhor possa animá-los, que possam realmente trazer transformação em sua própria vida, que o Senhor possa mudar, continuar mudando, continuando crescendo a pessoa e usá-lo de uma forma tremenda, porque o que impressiona as pessoas é quando elas percebem aquilo que somente o Senhor pode fazer. E nós precisamos permanecer dependentes do Senhor. Eu quero te pedir por aqueles que estão meio perdidos, que estão talvez curiosos e assim, puxa, será que Deus tem uma causa? Será que o Senhor tem uma causa para mim? Senhor, revela-te a essas pessoas. Dê sabedoria, dê a capacidade de enxergar. E às vezes nós precisamos começar a procurar. Às vezes precisamos sentar e deixar que o Teu Espírito Santo possa conversar conosco. Nós falamos tanto, nós pedimos tanto, nós clamamos tanto, mas nós não sentamos e ouvimos o Senhor. Eu quero te pedir pela vida de cada um aqui, que possamos não viver de uma forma tola, de uma atitude de um tolo, mas que a gente possa viver como um sábio, proativos, que descobrem a causa, e que a gente possa ser usado pelo Senhor. Eu quero te pedir por essa comunidade, essa igreja, que prédio fantástico, que ambiente maravilhoso, que perspectiva, Senhor. E o Senhor não em primeiro lugar quer encher esse templo, mas o Senhor quer encher a nossa vida. Eu quero te pedir pela vida de cada um, Senhor, que não sejam estratégias de evangelismo, mas que seja o testemunho, a vida que vem lá de dentro, que possa atrair as pessoas a Ti, que as pessoas possam olhar a nossa vida e enxergar os Teus traços em nós, que possam enxergar o Teu amor, possam experimentar o Teu perdão, a Tua aceitação, e que as pessoas possam olhar para nós e ver essa alegria, essa convicção de que nós temos um norte, nós estamos dependentes do Senhor. Torne-nos sábios, Senhor, e que essa comunidade possa ser cada vez mais uma comunidade que impacte o seu bairro realmente pela vida, pela essência, porque o Senhor é visível aqui. Nós queremos te louvar por isso. Em nome de Jesus oramos. Amém.